Sin más, pues le cedo a palabra. Auditorias energéticas e gestão de energia, mais concretamente sobre o Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia, o chamado SGCE, portanto, que é o regulamento que está aplicado neste momento em Portugal, neste caso para indústrias. Portanto, eu irei fazer primeiro um pequeno enquadramento do regulamento e depois passarei a falar um bocado sobre o regulamento em particular, nomeadamente os objetivos do regulamento, o âmbito de aplicação, a síntese, uma pequena síntese de como funciona a aplicação do SGCE, o cumprimento das metas, os incentivos, penalidades e um ponto de situação do sistema até ao momento. Bom, o SGCE surge um bocado aqui na sequência da Diretiva Europeia 32/2006, que previa para os Estados-membros que deveriam aprovar um plano de ação para a eficiência energética e com isso estabelecer metas para a redução de 1% de consumos de energia até 2016. Para isso, em Portugal, foi aprovado em 2008 o Plano Nacional para a Eficiência Energética, o PNAE, que engloba 4 áreas de ação. Os transportes, a parte de edifícios residenciais e de serviços, a parte da indústria e ainda o setor do Estado, edifícios do Estado e instituições do Estado. Portanto, eu tenho alguma coisa mal, mas eu vou-me focar na parte da indústria. Portanto, este Decreto-Lei 71/2008, o chamado SGCE, surge de uma reforma do antigo Regulamento de Gestão de Consumos, que vinha a vigorar desde 82 até 2008, portanto foi revisto e, portanto, este novo regulamento tem como objetivos promover a eficiência energética e monitorizar os consumos energéticos de instalações consumidoras intensivas de energia. Já vou dizer o que é que isto significa, instalações consumidoras intensivas de energia, e contribuir para a diminuição das emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, as instalações consumidoras intensivas de energia são instalações cujo consumo anual supera os 500 TEP ano. Este TEP ano são toneladas equivalentes de petróleo, portanto é uma forma de equivaler todos os tipos de energia a uma única unidade. Portanto, todas as instalações que têm este consumo de energia superior a 500 TEP são obrigadas a fazer o registro das instalações. E quando digo obrigadas, são mesmo obrigadas, a lei diz mesmo que é obrigatório, realizar auditorias energéticas, elaborar planos de racionalização de consumo energético, designados PRENs, e executar e cumprir os referidos planos. Isto está um bocado descaracterizado, não sei o que aconteceu aqui. Portanto, a este regime são exceções as instalações de cogeração juridicamente autónomas, portanto têm uma legislação específica, as empresas de transportes e empresas com frotas próprias, com consumidores intensivos de energia. Estas empresas também estão sujeitas a um regulamento próprio. Portanto, os edifícios abrangidos por estes decretos-lei, portanto, são os sistemas de certificação de edifícios, o RCES, RCCTE e SCE. E ainda as instalações consumidoras intensivas de energia sujeitas ao PNAL. Isto é o Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão. Portanto, são instalações que se encontram no plano no mercado de emissões de carbono. Basicamente é isso. Este regulamento prevê ainda que qualquer empresa que se situa abaixo deste consumo pode voluntariamente sujeitar-se a este regulamento, mas a partir do momento em que se encontra dentro deste regulamento, cumpre as regras que todos os outros cumprem. Portanto, em que é que consiste isto? A instalação que consome, quando verifica que consome mais de 500 TEP, deve fazer o registro da instalação. Isto é feito online. Portanto, as antigas instalações que vinham do antigo sistema, do antigo regime, regulamento de gestão de consumos energéticos, fazem a transição também gradualmente para este sistema, e é também a partir deste portal que são feitos o reconhecimento de técnicos e entidades. Portanto, segue-se então uma auditoria, portanto, faça a auditoria à empresa, elabora-se o tal plano de racionalização de consumos,
depois esse plano é entregue, esta entrega é também online, e se o plano for aprovado pela entidade que regula isto, a ADEN, portanto, passa a ser assinado um acordo que se chama o Acordo de Relacionação de Consumos de Energia. A partir deste momento entra em vigor a execução do plano e durante o período de vigor desse plano terão de ser realizados relatórios bianuais para verificar o cumprimento das metas estabelecidas. Ao final deste período de vigência do plano, se não forem cumpridas as metas, poderá haver lugar a penalidades para as empresas que não cumpram isto. Portanto, o sistema prevê também que faz uma diferenciação entre consumidores intensivos de energia que atingem um patamar de 500 TEP, mas que não chegam aos 1000 TEP ano. Portanto, essas empresas terão de fazer auditorias de 8 em 8 anos. Portanto, e estabelece uma meta de redução de 4% da intensidade energética e consumo específico e a manutenção da intensidade carbónica. Eu já vou dizer a seguir o que são estes indicadores, intensidade energética e consumo específico. Portanto, nestes planos deverão ser identificadas todas as medidas que tenham um payback inferior a 3 anos. Portanto, só estas medidas é que são obrigatórias a ser implementadas. Portanto, serão realizados relatórios de progresso de 2 em 2 anos e no final será a própria ADEN a fazer um relatório ou a delegarem alguém para fazer um relatório final de acompanhamento. E, portanto, como já disse anteriormente, também se não se verificarem o cumprimento das metas, poderá haver lugar a penalizações. Aqui no caso para instalações que tenham consumos superiores a 1000 TEP, a única diferença é que as auditorias passam a ser feitas de 6 em 6 anos e têm de ser incorporadas todas as medidas que têm um payback inferior a 5 anos. Portanto, em tudo o resto é semelhante ao anterior. Portanto, como é que se verifica o cumprimento das metas por parte das instalações? Para esse efeito foram criados três indicadores, sendo que 2 são obrigatórios. Um é a intensidade energética da instalação, que é dado pelo consumo total de energia da instalação a dividir pelo valor acrescentado bruto da mesma. Portanto, este é obrigatório, todas as empresas têm de calcular. No caso em que seja possível, poderá também ser calculado o consumo específico de energia, que será dado pelo consumo total de energia pela produção. Esta produção, o valor em unidades produzidas, toneladas, material produzido, outra unidade que se ache conveniente. De referir ainda que, no caso de empresas, de instalações que consumam energias provenientes de resíduos endógenos ou de energias renováveis, apenas conta 50% da energia consumida para efeitos destes cálculos. E por fim, a intensidade carbónica. Deixe-me dizer antes que aqueles 6% e os 4% são sempre relativos, portanto, ao fim do plano de vigência, estes indicadores não poderão ter, portanto, a intensidade energética terá de baixar, ao final deste período, 6% ou 4% consoante o tipo de instalação. E agora, por isso, eu estou a dizer isto porque agora passamos para a intensidade carbónica, que este sistema diz que, pelo menos, não deve de aumentar, mas deve manter-se igual. E esta intensidade carbónica é dada pelas emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente o CO2, a dividir pelo total de consumo de energia da empresa. Quais são os incentivos, então, para as empresas que fazem, no fundo, que estão, no fundo, obrigadas a fazer estas auditorias? Há incentivos por parte das entidades, nomeadamente para as instalações que se situem abaixo dos 1000 TEPs, poderá haver lugar ao ressarcimento de 50% do custo da auditoria, até um valor máximo de 750 euros, desde que se verifique pelo menos a implementação de 50% das medidas previstas no ARCE. De igual modo, poderá haver ressarcimento de 25%, isto não poderá haver, a empresa terá de se candidatar ao ressarcimento de 25% dos investimentos realizados em equipamentos que se destinem
a sistemas de gestão e monitorização dos consumos de energia. Neste caso até um limite de 10 mil euros. Para instalações superiores, com consumos superiores a 1000 TEPs, apenas há lugar a ressarcimento de 25% dos investimentos realizados em equipamentos e sistemas de gestão e monitorização dos consumos de energia. Neste caso também até o limite de 10 mil euros. No caso das instalações consumirem gás natural ou energias renováveis, poderá haver uma majoração destes valores em 15% ou 25%, conforme está ali expresso. Há também incentivos sobre a carga fiscal sobre os produtos petrolíferos, portanto, prevê-se, entre alguns combustíveis que as empresas usem, poderá haver aqui alguma isenção das taxas, nomeadamente o carvão e coque, que poderá ser, portanto, comparticipado ou reduzido o imposto em 4,16 euros por tonelada de combustível, e pronto, e tem aqui os valores, estão aqui indicativos para o caso de coca petróleo, fuel óleo, com teor de enxofre inferior a 1%, com teor de enxofre superior a 1% também, e gases de petróleo classificados com estes códigos. Portanto, estes são os incentivos. Em termos de penalidades, como eu falei anteriormente, estão previstas penalidades para quem não cumpra, portanto, os objetivos traçados nos planos. Neste caso, há só lugar a penalização caso o operador não corrija no ano seguinte ao término do plano, não recupere os valores ou não recupere os desvios nas metas. E caso haja desvios superiores a 25%, poderá haver então o pagamento de 50 euros por TEP não evitado, mais o agravamento de 100% em caso de seja uma reincidência. Caso o desvio seja superior a 50%, há o pagamento de 50 TEPs por ano também, por TEP ano não evitado, e a devolução de todos os incentivos de que eu falei anteriormente. Caso no ano seguinte ainda a aplicação destas penalidades volte a ser corrigido o desvio, poderão ser reembolsáveis 75% destas penalidades. Fazer agora um ponto de situação do SGCE até o momento. Isto são dados de outubro de 2011, isto é a fonte da ADN. Portanto, verificamos que até outubro de 2011 foram feitos 681 novos registros de instalações e 201 registros de instalações que vinham do anterior RGCE ou das instalações penal, que pertenceram ao penal e que saíram, portanto, entraram agora no regime normal. Destas 681 registros, verifica-se que 576 instalações são com consumos superiores a 1000 TEP e 306 com consumos inferiores a 1000 TEP. Em termos de planos que deram entrada na ADN, também até outubro de 2011, verifica-se que, portanto, estão dentro do expectável, portanto, estão previstos para instalações com consumo inferior a 1000 TEP, estão previstos serem entregues até dezembro de 2011, portanto, ainda não chegamos a esta data. Estão previstos a entrega de 265 PRENs e foram entregues até o momento 207. Para instalações com consumos superiores a 1000 TEP, portanto, de igual modo, estão previstos 347 e foram entregues 279. Destes planos que foram entregues, portanto, 443 foram logo aprovados, 25 ainda se encontram em análise, 13 ainda foram pedidas correções aos planos, foram encontradas anomalias ou correções que deviam ser efetuadas no plano. E 5 empresas estão em curso de nova auditoria, isto porque em caso a empresa que faz a auditoria não encontre medidas que levem ao cumprimento destas metas, poderá dar lugar a